Ouvintes. Boa noite, então, oficialmente. Seja bem-vinda, que bom que você lutou contra o frio e está aqui nesta noite. E hoje nós vamos falar sobre o traço psicopata. O traço psicopata, ele é um dos que sofre muito preconceito justamente por conta do nome, né? É até por isso que em algum momento eu coloquei ali, a gente costuma criticar tudo aquilo que a gente não conhece. Então, assim, o traço de caráter psicopata, ele não é aquele traço frio e que quer matar todo mundo, como a gente costuma ter uma ideia do psicopata dos filmes, principalmente, e também não é o transtorno de psicopatia. É somente o traço que tem esse nome. E ele foi mantido neste nome para que a gente não perdesse o conteúdo científico e o valor científico de toda a pesquisa que foi feita, porque o corpo explica, ele tem cerca de 7 anos, mas esse estudo ele é muito antigo, né? Então, para não perder o valor científico, é que a gente manteve o traço psicopata. E hoje nós vamos ver o traço psicopata, então. Para quem assistiu o filme Divertidamente, o Divertidamente ele fala bastante sobre os traços de caráter. É um filme muito inteligente, né? E o traço de caráter psicopata, ele vai ali estar representado pela alegria. Então, não tem nada a ver com aquele que acha que tá matando todo mundo. E durante a explicação, vocês vão ver muito a alegria nesse contexto. E quem não assistiu, vale muito a pena assistir o Divertidamente 1 e 2, né? A gente acaba utilizando mais um, porque é a primeira fase, onde dos 0 aos 7 anos, a gente tem a primeira mielinização da nossa coluna vertebral, e onde ficam caracterizados os traços, então. Como que acontece a formação do traço psicopata? O traço psicopata ele é o terceiro traço a ser formado. Nós temos primeiro o traço de caráter esquizoide, depois o traço de caráter oral, que nós já falamos anteriormente, para quem não assistiu, tá lá no YouTube gravado, tá? Então, ele começa a ser formado a partir dos 3 anos e meio, até mais ou menos 4, 4 e meio, é uma média, tá? Que é quando a criança ela começa a ter um controle motor melhor, então ela começa a gesticular, certo? E o que ela percebe? Que toda vez que ela gesticula, toda vez que ela faz algo, as pessoas aplaudem, as pessoas olham mais para ela, ela começa a perceber que dependendo do que ela faz, as pessoas dão atenção. E lembra que nós sempre falamos que tudo que nós queremos é amar e ser amados. Então, ela começa a perceber a criança que dependendo do que ela faz, ela é amada e ela é aplaudida. E isso faz ela se sentir, então, mais amada, mais vista. E ela começa a perceber que existe um ganho em fazer para os outros. Esse é o traço psicopata. Normalmente, o traço psicopata alto vai acontecer no filho mais novo ou no filho do meio. Por quê? O primeiro, ele já tem, vamos dizer assim, toda a atenção, porque ele é sozinho. Então, é normal que a criança já tenha uma atenção. O segundo filho, ele precisa, ou ele aprende a disputar a atenção desde pequeno. Então, também é quando a criança percebe, que nem eu falei, ele faz uma gracinha, ele faz qualquer coisa e todo mundo chama atenção. Olha só o que ele tá fazendo, estão olhando para ele. Aí ele fez algo diferente, chegou alguém na casa, o pai e a mãe vão exibir o filho. Então ele começa a perceber assim, uau, aquilo que eu faço me traz o retorno que eu quero. De novo, nós nascemos para amar e ser amados. Só que quando criança, nós temos 6 formas de ser amados e depois de adulto, a gente bota essas 3 formas em essa forma de ser amado em 3: aprovação, aceitação e afirmação. Então, o traço de caráter psicopata, ele começa a perceber, opa, peraí, se eu dou uma risada mais alta, toda vez que eu dou uma risada mais alta e o papai vê, ele chama alguém para assistir. Então, o traço de caráter psicopata, ele é atraído por isso. Só um pouquinho. Ele percebe isso, que tudo aquilo que ele faz tem um ganho. Que no primeiro momento, o ganho dele é
ter a atenção que ele tanto queria. Essa atenção, de novo, que a gente vai converter para amor, amar e ser amado, certo? Então, a formação dele acontece dos 3 anos e meio até 4 anos e meio ali, 5, né? Que é então quando tem esse controle motor maior. Por isso que, quando a gente vai falar de características marcantes do traço de caráter psicopata, a liderança é algo muito natural dele. Por quê? Porque desde criança ele aprendeu a chamar a atenção. Então, depois de adulto, ele naturalmente chama a atenção para si, e ele consegue liderar os outros. Por quê? Porque como desde pequeno ele precisava ser muito negociador, pelo fato de ter que chamar a atenção, ele consegue negociar de forma fácil. Eu normalmente digo assim, é como se o psicopata ele conseguisse ter uma visão ampla de tudo e ele consegue encaixar os pontos do quebra-cabeça. Ele tem uma habilidade que é dele, então essa articulação e conseguir encaixar as coisas. Ele é um líder nato. Quando ele está no seu recurso, porque sempre tem a dor, né? Quando ele está no seu recurso, ele consegue encaixar as peças perfeitamente, principalmente em trabalhos em equipe, vamos pensar assim, né? Então, assim, ele precisa de alguém que faça compras. Ele consegue olhar e perceber quem é que vai suprir essa necessidade muito bem. Ele vai chegar nessa pessoa e vai conseguir convencer essa pessoa de forma natural a fazer aquilo que ele quer. Quando ele está no recurso. Quando ele está na dor, ele não usa mais a sua persuasão, ele usa a manipulação. Então, assim, a persuasão é colocar a pessoa no lugar certo dela, tirar o melhor da pessoa, extrair o melhor de cada um para aquele ambiente. O traço de caráter psicopata, ele faz isso naturalmente, por isso ele normalmente é um bom líder. Quando ele está na dor, ele usa da manipulação. A manipulação é o quê? Eu tirar do outro em benefício próprio. Então, é diferente. Ele traz não é a harmonia, mas ele traz um equilíbrio para o funcionamento das equipes, para o funcionamento dos ambientes, para o funcionamento até das famílias. Aonde ele está, ele é esse que faz as conexões, diferente do traço de caráter oral, que ele é só pela amizade e o papo e o relacionamento. O traço de caráter psicopata, ele está muito mais ligado ao fazer e obter resultados para isso, né? Ele, na verdade, assim, todo mundo espera algo, né? Todo mundo espera o resultado. Só que o único que tem coragem de assumir isso é o traço de caráter psicopata. Nossa, mas você fez isso esperando por isso? Sim, todo mundo espera, né? A gente já falou aqui que a gente não deve esperar dos outros, porque senão a gente vai ser frustrado. Porém, o traço de caráter psicopata, ele assume isso de forma objetiva, principalmente quando é mais ligado a negócios, vamos pensar dessa forma, né? Todo mundo faz uma prestação de serviço esperando algo em troca, certo? Então, o traço de caráter psicopata, ele tem essa visão mais logística até, e ele consegue, então, fazer essa articulação das partes. Ele é extremamente convencedor. Então, vamos lá. Características marcantes. Assim como o traço de caráter oral, ele é muito comunicativo, mas, de novo, ele não está ali para comunicar simplesmente para ser bem relacionado como o traço de caráter oral. Ele está ali sendo comunicativo com um objetivo claro. Ele é comunicativo sempre para um ganho. Pode ser, de novo, se ele não estiver na dor, sempre o ganho vai ser de toda uma equipe, de um todo. Se ele estiver na dor, o ganho vai ser só dele, tá? Mas então, assim, ele sempre pensa no ganho. Ele é muito comunicativo, por quê? Porque ele quer algo em troca, certo? Ele é autoconfiante. Ele sabe do valor que ele tem, porque, de novo, desde criança ele aprendeu a chamar a atenção da forma certa. Se eu sei que o papai gosta que eu cante, então eu canto para chamar a atenção do pai. Se eu sei que a minha mãe gosta
que eu vá tomar banho na hora certa, então eu vou tomar banho na hora certa para ganhar a confiança da mamãe. Então, o traço de caráter psicopata, ele sabe exatamente o que fazer para te agradar, ele sabe exatamente qual palavra usar para te convencer daquilo. Por isso que as pessoas vão dizer assim, é aquele que dá nó em pingo d'água? Então, por quê? Porque ele tem uma persuasão que é natural dele. A gente consegue treinar isso? Com certeza, porque existe técnica para tudo. Porém, o psicopata ele faz isso de forma natural. Ele fala na sua linguagem. A gente diz que ele é como se fosse um camaleão. Se ele está no meio, vamos pensar assim, ele foi lá para Florianópolis, lá no meio dos manezinhos. 10 minutos lá, nem isso, ele já está falando exatamente da mesma forma. Por quê? Para se sentir pertencente e ao mesmo tempo convencer de forma mais natural o outro. Então, assim, ele é articulador nesse sentido. Ele se amolda para agradar também. Então, essa é a comunicação e a autoconfiança dele. Ele sabe que ele pode fazer, porque desde sempre ele faz isso de forma natural. Ele é firme e decidido. Se ele acredita em algo, ele vai até o fim daquele algo. E ele convence as outras pessoas de que aquilo ali vale a pena. Porém, se ele vê que não tem ganho, ele perde a motivação e ele não vai fazer mais. Nossa, mas por que você não vai fazer mais? Porque ele percebeu que não tem mais ganho. Eu costumo dizer assim, vamos pensar no adolescente que queria estar perto dos 18 anos e quer ganhar o carro do pai para dar uma voltinha. Ele pensa assim, o que eu posso fazer para ganhar o carro do pai para dar uma voltinha? Eu vou lavar o carro do meu pai, certo? Ele lavou o carro a primeira vez, fez o serviço bem feito e ganhou a voltinha que ele queria. Beleza. Na próxima vez ele pensa assim, o que mais eu posso fazer? Então ele não vai simplesmente lavar o carro para dar uma voltinha. Ele vai lavar o carro e vai passar o preteador no pneu. Só que, se ele perceber que ele, por mais que ele fez e ele não foi reconhecido, ele não foi recompensado por aquilo, na próxima ele ganhou a mesma voltinha de antes. No início, ele não vai sair pedindo a recompensa maior, ele está esperando ser reconhecido. Então, assim, o pai só dá de novo a voltinha, só que dessa vez ele não ganhou só o carro limpo, ele ganhou o carro limpo e com preteador no pneu. Se ele percebe que ele não teve esse ganho a mais, ou ele não faz mais essa tarefa, ou ele volta para o ordinário, porque se não há reconhecimento, não tem por que eu me esforçar naquilo ali. Nossa, quem vai criticar? Quem não é psicopata. O psicopata, ele acredita que a recompensa tem que ser na mesma proporção do esforço. Então, assim, se você não reconhece o meu esforço, para que eu vou me esforçar por você, certo? Então, de novo, se eu não tenho esse traço, eu vou criticar. Se eu estou criticando é porque eu não conheço e eu preciso fazer a formação, lá na nossa imersão a gente vai falar mais sobre isso. E talvez tenha um psicopata que tinha um acordo com você, você não concluiu a sua parte do acordo, ele simplesmente deixou você andando e daí você ficou chateado, né? Tudo aquilo que nos incomoda é uma história que precisa ser resolvida ainda. Se esse é o seu caso, nós não estamos na imersão, mas você já pode colocar lá numa caixa que depois a gente resolve, tá? Então, ele é autoconfiante, ele é firme e decidido, ele é audacioso, a pessoa que ela não tem medo de arriscar o novo. Como eu falei, ele arrisca, porém, se ele vê que não tem ganho, ele vai trocar naturalmente. Outros traços não conseguem fazer isso, né? Alguns, o rígido, ele é audacioso, mas outros traços, eles têm uma ressalva bem grande enquanto a isso. Então, assim, essa ousadia de fazer diferente vem do traço de caráter psicopata. Ele também é o traço do empreendedorismo, vamos pensar assim. Todo mundo tem, mas quem tem esse traço maior faz isso com uma maior facilidade. Todo mundo hoje que quer empreender precisa articular para isso, precisa treinar para isso. Isso já é natural do psicopata, tá? Persuasivo, eu já falei, eles são acelerados. Então, lembra que eu falei que o que representa o traço de caráter psicopata é a alegria do filme Divertidamente? Ela é acelerada mesmo, é tudo rápido, é tudo na hora. E o
E a tendência do psicopata é ser assim também. É tudo rápido. Ele falou, é para agora. É já. Entende? E se você não se moveu da cadeira, é ele que já vai fazer. Ele vai passando por cima. Porque ele não tem o medo de magoar você. Entendeu? Já que você não deu conta, vamos pensar assim, eu te pedi agora, você não fez pra já, então deixa que eu faço. Ele vai passando por cima porque ele sabe que ele dá conta, enfim, ele vai passando. Então ele é acelerado, ele é ambicioso, de novo. Quem não tem o traço de caráter psicopata ou quem tem uma ambição muito baixa porque foi castrado desde sempre lá, que ambição é algo ruim. Ambição não é algo ruim. Ambição é querer melhorar sempre. É estar em constante desenvolvimento. Só que a gente acredita, ou foi nos doutrinado dessa forma, de que estar em constante crescimento é desnecessário. Ou que para crescer eu vou deixar o outro para trás. Ou que para crescer eu vou ter que usar ombros e cabeças de degrau. Só que a ambição de verdade, ela é um aperfeiçoamento constante, um desenvolvimento constante, e eu vou sempre usar a minha versão anterior como régua, nunca pelo outro. Se eu faço isso usando de novo ombros ou cabeças de degraus para subir, a minha ambição ela é uma ambição errada, sim. Mas se eu tenho eu como parâmetro de é a minha melhor versão, eu não tenho que realmente me importar com a versão do outro, é assim, eu estou indo para aquela direção. Eu posso te direcionar a chegar lá também. Se você não quer, tá tudo bem, fica aí. O psicopata é esse que ele consegue dizer, se vocês querem ficar aqui, tchau, tudo de bom. Então assim, ele consegue crescer e deixar o outro para trás. Os outros traços, eles têm uma tendência a querer carregar todo mundo junto. De novo, o psicopata, ele é entusiasta dos outros, ele consegue incentivar, ele mostra o caminho, mas se você não quiser, próximo, não é assim? Então, quem não tem o traço alto não vai entender dessa forma. De novo, a ambição, ela não é algo ruim. A ambição é querer melhorar sempre. E sempre a minha versão anterior. A minha competição, ela deve ser somente comigo, nunca com os outros, até porque a gente já falou várias vezes que a principal fonte de infelicidade do ser humano é a comparação. Comparação com o outro, certo? Então, eles são ambiciosos, ele é um líder nato, ele é articulador, que nem eu falei, ele sabe como chegar, ele sabe qual palavra usar, ele sabe o motivo que vai fazer você querer fazer aquilo que ele quer que você faça, de forma tão natural que quando você vê, ele deu uma volta em você. Vou usar de novo o meu exemplo. A minha filha mais nova, ela tem uma psicopatia alta. Porque é a segunda filha, né? Então, nesse instante. E um dia a professora dela disse assim, você já percebeu que ela vai conversando contigo e quando a gente vê, ela já deu a volta? Disse, todo dia. Quando ela quer algo, ela dá a volta. Se ela não consegue te impor a vontade dela, ela se coloca de uma outra forma, como vítima, como uma coitada, e aí quando tu vê, tu já tá fazendo aquilo que ela quer. E ele faz isso de forma natural. De novo, eu não posso, quando eu não conheço, a tendência é eu castrar isso da criança. Então, no caso dela, não que eu tenho que incentivar, eu sempre digo pra ela assim, filha, você é muito inteligente. Você é demais de maravilhosa. Só que você não pode usar esse seu superpoder de convencimento para tirar as coisas do outro ou fazer os outros de tapete, né? Mas esse teu poder de convencimento, ele é muito bom. Parabéns. Nossa, não tinha pensado dessa forma. Você me convenceu. A gente precisa incentivar isso deles, certo? E quando a gente não conhece, a gente acaba querendo amoldar eles ao nosso padrão, tá? E eles são bastante questionadores também. Só que pessoas, quando elas são questionadoras, elas acabam trazendo problemas. Por quê? Porque quando a gente não tem resposta, a gente tenta calar aquele que é questionador. Então, eles são dos porquês. Mas por que do porquê?
Mas por quê do porquê? E eu já falei, não sei se eu cheguei a falar aqui, mas eu falo normalmente nas sessões, é assim, ó. Eu descobri que ser questionador é um ato de amor. Por quê? Porque quando nós damos respostas prontas para as pessoas, nós tiramos dela, nós julgamos que ela não tem a capacidade de pensar naquilo. Quando eu questiono, eu dou para a pessoa a oportunidade de pensar e transformar ainda mais a capacidade dela pensar. Eu sempre uso a palavra como exemplo e a base de tudo aquilo que eu faço hoje, né? E eu descobri isso em Jesus. Jesus, eu não sei dizer agora a quantidade exata de perguntas que ele fez, mas é 300 e alguma coisa perguntas que ele fez. E de todas as perguntas que fizeram para ele, ele só respondeu 2. Todas as outras ele respondia sempre com uma pergunta. Por quê? Porque ele nos ama incondicionalmente, ele sabe que a gente seria capaz de pensar nas respostas. Então, assim, quando o traço de caráter psicopata, ele traz uma questão, ele traz uma pergunta, a gente tem que encarar isso dessa forma. O que ele está tentando tirar de mim? Normalmente é algo melhor. Quanto mais a gente aperta, mais sai aquilo de bom ou de ruim nosso. Vamos pensar que eles estão querendo tirar o bom. Então, quando ele me questiona, ele está tirando algo a mais de mim. Talvez ele viu algo em você que você mesmo não viu e não acredita, certo? Então, fazer perguntas faz parte. Outra, claro, de novo, se ele não estiver na dor, se ele estiver no seu recurso. Porque existe aquele questionamento que ele quer colocar, quer nos encurralar, vamos dizer assim, né? Ele não traz crescimento nenhum. O questionamento daqui, dessa forma, é um questionamento para chegar numa solução ou para propor uma solução. Não é um questionar por questionar, tá? É o mesmo que a gente fala da discussão e do confronto. Não, confronto e afronta. Confronto é também colocar os pontos de vista e achar uma solução para aquilo. Afronta é impor o meu ponto de vista e fazer você ser convencido do meu ponto de vista. Então, são modos diferentes de ver as coisas e nós temos a tendência a fazer as duas coisas, porque quando nós estamos no recurso, nós vamos olhar com a lente do recurso. Quando nós estamos na dor, nós vamos olhar com a lente da dor. Então, se o psicopata ele está no recurso, ele vai ser persuasivo, ele vai extrair o melhor de cada um de forma natural para o bem comum. Se ele está na dor, ele tira do outro que é do outro em benefício próprio. Dor e recurso. E isso acontece não só com o psicopata, ele acontece com todos os traços. Quando nós estamos na dor, a nossa tendência é olhar através da lente da dor. Quando nós estamos no recurso, nós temos a tendência de olhar com a lente do recurso. Por isso que eu preciso me cuidar, me conhecer para eu estar no meu recurso, porque pessoas felizes não incomodam os outros. É um bem para a humanidade, tá? Por isso que tudo muda quando eu mudo. O meu olhar sobre todas as coisas muda. O meu olhar sobre mim muda, o meu olhar sobre o ambiente muda. Talvez as pessoas vão ser as mesmas ainda, mas o meu olhar por eu estar no recurso, tá tudo bem, né? Vamos pensar assim, uma fechada de trânsito. Se eu estou nervoso, eu vou xingar a outra pessoa, poxa, não precisava ter feito isso. Se eu estou no recurso, nossa, talvez ele estava muito atrasado. Talvez ele estava com muita pressa. Eu não pego aquilo para mim, né? Eu não xingo de imediato. Eu não sou reativa, eu sou responsiva. A gente também já falou sobre isso. Então, essas são as características marcantes. Só para trazer de volta: comunicação, autoconfiança, firme e decidido, audacioso, persuasivo, acelerado, ambicioso, articulador, líder e questionador. Agora, qual que é os pontos de atenção que mostram que o traço de psicopatia ele está na dor? Quando ele mostra muita impaciência. De novo, ele é acelerado. Mas se eu estou no recurso, eu consigo moldar isso, eu consigo mensurar isso, eu tenho mais pavio com as outras pessoas. Agora, se a minha impaciência ela tá muito
muito explosiva, é por quê? Porque eu estou trabalhando fora da minha zona de conforto. Então, se eu estou impaciente, opa, algo está me incomodando. Agressividade, porque pelo fato de ele ser líder e ele ser muito firme e comandante, ele sabe comandar. Porém, se ele está na dor, ele acaba sendo agressivo com as suas palavras. Isso mostra dor. Eu só vou bater no outro porque eu também estou com dor, certo? Intolerante, arrogante, generalista. Generalista é o quê? É quando a pessoa ela usa assim: todo mundo, ninguém, nada, tudo, sempre, nunca, né? Porque todo mundo hoje me tirou do sério. Todo mundo? As 8 bilhões de pessoas existentes? Não. É a forma dele dizer assim: estou muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo chateado hoje com o que aconteceu. E ele acaba usando por vezes de sarcasmo. E ele sabe exatamente como usar. Ele é demais nesse sentido, né? E olha pra ti e diz: não, tens razão. Quando ele diz esse tens razão, quando ele é sarcástico, ele sabe exatamente a palavra que usar quando ele quer ferir o outro. Mas por que ele vai ferir o outro? Porque ele se sente ameaçado. Então, a gente o nosso instinto de proteção é bater para não apanhar. Mas é porque eu já estou machucado, por isso que eu estou batendo no outro, tá? Tem uma tendência à vingança, tá? Nós temos o padrão de comportamento, a gente já falou sobre isso, que é o padrão de controle do outro, né? Vitimismo, narcisismo e vingador. Então, o traço de caráter psicopata, ele tem uma tendência a ser vingador, tá? Por quê? Porque para ele é muito importante que os acordos sejam claros e eles sejam cumpridos. Quando o acordo ele não foi cumprido, então ele fica naquele sentimento de que a vingança é: eu quero que você sinta a dor que eu senti. Se você me tirou algo, eu também quero tirar algo de você. Se eu sofri um dano físico, eu também quero que você sofra um dano físico. É nesse sentido, tá? Ele é orgulhoso quando está na dor, porque ele não vai dar o braço a torcer de que ele também tem uma parcela de culpa, de que ele também errou, e o orgulho precede a queda, tá escrito lá no livro de desenvolvimento pessoal, escrito Bíblia. E ele é intimidador e mandão quando ele está na dor. Então, assim, se ele tá muito intimidador, se ele tá mandando de uma forma muito agressiva, é porque ele é só um gato acuado que precisa tentar parecer ser um leão, entende? Então ele se coloca num canto e ele sai arranhando todo mundo justamente porque ele já está machucado. Hoje nós estamos falando do traço de caráter psicopata, mas isso acontece com todos os traços, só que as defesas são de formas diferentes, tá? Qual é o ambiente importante ou um ambiente estimulador para o traço de caráter psicopata? Ambientes, agora nós estamos falando de ambiente profissional, tá? Ambientes aonde os acordos sejam claros e eles sejam cumpridos. Como eu falei antes, se eu me propus a lavar o carro para poder sair e dar uma voltinha depois, o acordo foi cumprido? Show! Se eu me propus a lavar o carro e daí você não deixou eu dar uma volta, porque daí você me pediu mais alguma coisa, o acordo não ficou claro, ele não foi cumprido, isso já faz o psicopata ficar com o pé atrás numa próxima vez. Como eu falei antes, ele pode ir testando limites, mas ele muito rapidamente ele recua. Opa, aqui não vai dar, aqui eu não vou obter ganho, porque ele também não fica mendigando a atenção dessa forma, ele não testa muitas vezes. Então, se ele percebeu que ele não vai ter ganho ali, ele não vai insistir, ele vai pular fora muito mais rápido do que os outros traços. Então, o ambiente para ele é muito importante, que os acordos sejam claros. O que você quer de mim? Eu quero isso, muito bom. Eu quero isso em troca. Pode ser? Não, não pode ser. Então,
não fechamos o acordo. Então, o ambiente para ele precisa dessa clareza e objetividade, tá? Ele se move por resultados, então ele precisa saber, alcancei o objetivo? Alcançou, porque ele precisa ser mensurável. Aquilo que a gente não mede não vale a pena alcançar, não. Isso aqui eu consigo alcançar, isso aqui eu consigo te entregar, isso aqui a gente consegue medir. Mediu, alcançou, ganhou, recebeu a recompensa. Então, ambientes precisam disso. Isso que nós estamos falando é para ambiente de relacionamento profissional. Isso pode acontecer também no relacionamento amoroso, com certeza. Também com o relacionamento com os filhos, com certeza. Né? Em todos os ambientes, ele precisa dos acordos claros do quê? O que eu espero de você, o que você espera de mim. Eu posso te entregar isso? Não, isso aqui você não pode esperar de mim. Então, ele precisa dessa clareza e objetividade, tá? No ambiente de trabalho, ele precisa de autonomia. Então, pelo fato dele ser líder, é muito difícil para ele ser liderado. Por quê? Justamente porque ele tem essa visão ampla das coisas, ele percebe uma organização melhor do ambiente. Vamos pensar assim, ele chega num ambiente, ele consegue escanear aquele ambiente e perceber o que ele pode fazer para melhorar aquilo ali. Se ele percebe que ele consegue melhorar aquele ambiente e ele não tem autonomia para fazer isso, ele pode ir até o superior e propor isso. Só que o superior, ele pode não acatar a decisão dele. E para ele é muito ruim perceber algo que vai trazer ganho e benefício para todos e aquilo não ser colocado em prática. Então, é onde ele se desestimula desses ambientes. Então, assim, vamos pensar numa linha de produção. Ele percebe que aquela linha de produção, ela tá um pouco bagunçada. Ele consegue melhorar e otimizar aquela linha de produção. Então, ele vai até o superior e ele propõe essa mudança. Se o superior não implementa a mudança dele, aquilo ali para ele é extremamente desgastante. Por quê? Porque para ele o resultado é muito importante. Então ele sabe que se a ideia dele for colocada em prática, o resultado vai ser maior. Se ele se permite ficar naquele ambiente onde o resultado poderia ser maior e está sendo menor, ele se coloca em dor. Ele não se sente valorizado dessa forma. Porém, se faz essa implementação daquilo que ele colocou e ele não for recompensado por isso, ele pensa assim, poxa, custava ser recompensado? Meu marido que sempre diz isso, assim, ó, parabéns de adulto é Pix, né? Então, assim, só o parabéns, muito obrigado, não vale, cara, me recompense, né? Por se eu organizei a sua linha de produção e isso fez você faturar um pouco a mais, por que você não pode me recompensar de outra forma também, tá? De novo, no ambiente de trabalho isso acontece, por isso que ele precisa de autonomia, para que ele consiga fazer a transição e implementar. Se o psicopata ele estiver no recurso, aquilo que ele colocar a mão vai dar certo, porque de novo ele tem essa percepção do ambiente, tá? E ele precisa estar sempre visando oportunidades de crescimento. Se ele percebe que aqui chegou num patamar e daqui não vai crescer mais, aquele ambiente para ele se torna pesado e ele vai precisar mudar, certo? Então, existem também, né, tempos e estações para cada coisa e isso para o psicopata é muito claro. De novo, tem traços que quando percebem a estabilidade para eles é confortável. Para o psicopata não, ele precisa estar em constante desafio para que ele se sinta vivo, vamos pensar assim. Para ele estar em melhora constante é o que mantém ele vivo, é o coração dele batendo. Resultado, resultado, meta, resultado, recompensa, tá? Quem não gosta disso justamente é porque não tem o traço de caráter psicopata e alto e também porque foi castrado quanto à ambição, tá? Necessidades básicas do traço de caráter psicopata. Ele precisa gerar valor. Por quê? Porque ele aprendeu desde criancinha que aquilo que ele faz
é o que chama atenção. Então, ele acredita que ele só tem valor se ele estiver fazendo. Então, para ele, é muito importante estar gerando valor e estar sendo afirmado quanto a isso, tá? Ele precisa, de novo, que os seus esforços gerem resultados que são mensuráveis, tá? Porque senão uma coisa que não se mede não vale a pena alcançar. Ele precisa disso. E ele precisa de status. Como assim status? Ele precisa saber que ele é reconhecido naquilo. Nossa, você é o melhor vendedor. Nossa, você é a melhor esposa do mundo. E ele precisa dessa afirmação para dizer assim: estou no caminho certo, estou fazendo de forma certa, o meu esforço está sendo visto. Então, ele precisa sim dessa afirmação, tá? Ele precisa saber que a estrelinha dele brilha, é o que eu costumo dizer para Tayla, assim. Ela precisa ver que a estrelinha dela brilha. Ela consegue fazer o mesmo trabalho. Se tem plateia, ela vai desenvolver de uma forma. Se ela não tem plateia, ela vai desenvolver de outra forma. Ele é movido por isso. De novo, não julgue se você não tem o traço de psicopatia alto, tá? Isso ele aprendeu desde sempre. Quais são as dificuldades do traço de caráter psicopata, coisas que nós precisamos estar atento e treinar. Assim como o oral ele precisa treinar, se conter em alguns momentos, ele precisa treinar a atenção dele, que nós falamos nas outras semanas, o traço de caráter psicopata ele precisa treinar o descanso. Por quê? Porque como ele é movido pelo resultado, ele acredita que ele só tem valor se ele estiver produzindo. Quando ele para de descansar, quando ele para para descansar, quando ele para de produzir, é como se ele desfalecesse, como se ele sumisse, como se ele não tivesse mais valor. Então, ele precisa aprender a desacelerar. Ele precisa aprender e treinar, terminar atividades que pareçam monótonas, porque, de novo, ele vai pulando para tudo aquilo que é muito mais dinâmico. Porém, grandes resultados são feitos de pequenas coisinhas. Então, existem coisinhas ordinárias que eu preciso fazer. O sucesso, ele vem do simples bem feito todo dia. É mais difícil para o psicopata? É, mas ele precisa fazer. O que a gente costuma indicar para o psicopata nesse ponto? Porque o psicopata, ele é muito bom de delegar funções, desde que ele esteja no recurso. Então, assim, ele é muito bom de delegar funções, ele sempre vai, de alguma forma, achar alguém para terminar aquilo que ele falou. Por isso, para o psicopata dar certo, vamos pensar assim, ele dificilmente ele dá certo sozinho, ele sempre leva todo mundo junto. E essa que é a mágica da coisa, ele é a pessoa que tem as ideias, ele é a pessoa que tem os contatos, ele é a pessoa que consegue colocar cada um no seu lugar e ele faz o sistema funcionar. Se ele tentar fazer sozinho pelo fato da desconfiança e pelo fato dele estar na dor, ele não cresce, o ambiente também não cresce. Então, ele precisa aprender a terminar as atividades monótonas, treinar isso, mas, de novo, ele é muito mais de tudo aquilo que for comum, ele vai treinar alguém ou ele vai achar alguém para fazer aquilo. Mas, de novo, né? Eu posso achar alguém para limpar minha casa? Posso, qualquer um vai fazer isso. Eu posso achar alguém para ser meu motorista particular? Posso. Mas eu posso achar alguém para ser esposa do meu marido? Eu posso achar alguém para ser a mãe dos meus filhos? Não. Então, o psicopata, ele pode perder, o desejo nessas pequenas coisas se ele não tem reconhecimento e, de novo, porque o ambiente todo vai estar disfuncional nesse sentido, tá? Ele precisa aprender que o fato de ele brilhar não ofusca o brilho dos outros e o fato dos outros brilharem tá tudo bem para ele também.
né? Então, assim, ele, desde criança, ele aprendeu que ele precisava ser o primeiro, que precisava ser aquele que articulava mais. Mas eu estou me movendo pela necessidade. Toda vez que eu me movo pela necessidade, eu estou na dor. Então, ele precisa aprender assim, peraí, nós somos chamados para ser como as estrelas do universo. Elas podem, todas elas junto brilhar e uma não ofusca o brilho da outra e tá tudo bem. Então nós precisamos, como psicopata, aprender isso, que eu não preciso diminuir o outro para que as pessoas vejam o meu brilho. E isso é algo que precisa ser treinado. Ele é muito bom em quase tudo que ele faz, porém ele precisa aprender que ele foi chamado para um lugar de excelência também. Então ele precisa delegar aquilo que é muito comum e fazer aquilo que só ele sabe fazer, aquilo que é a zona de facilidade, é o que eu falei antes. Ele trabalhar sozinho para ele é um desperdício, tanto dele quanto do ambiente das pessoas que estão ao redor, tá? Ele é muito bom quando ele tem auxílio. Ele é tanto auxílio no sentido de, vamos pensar assim, que tem uma equipe que precisa fazer uma trilha para chegar num objetivo. Ele é a pessoa que vai ler o mapa e vai dizer para onde que vai. Alguém vai abrindo a picada, alguém vai carregando os materiais, cada um vai exercer uma função. O psicopata é aquele que vai na frente e vai administrando isso. E quando ele faz isso, todo mundo ganha, certo? Então, ele é sempre bem relacionado, ele gosta de estar com as pessoas, ele precisa estar com pessoas, ele não funciona sem pessoas. E ele é uma pessoa extremamente solucionadora. Qualquer coisa que você trouxer para ele, ele vai automaticamente pensar em como trazer a solução para aquilo. E vai pensar em quem que pode trazer essa solução para você. Quando ele se sente desprezado, quando ele traz a solução e você não quer a solução que ele deu, porque ele acredita que ele é amado quando ele gera valor, quando ele gera resultado. Se eu estou te trazendo um resultado e você não quer o resultado que eu estou te trazendo, eu não estou rejeitando o seu resultado. Ele acredita que você está rejeitando ele, entende? Então assim, eu te trouxe uma solução, você não quer, ele no primeiro momento ele pensa assim, ele não me quer. É igual eu estava falando na outra semana sobre o oral. O oral, quando você diz para ele não vou na sua festa, ele não pensa assim, nossa, ela tá ocupada e tem outra coisa para fazer. Ele pensa, não me quer mais. E do psicopata é isso. Não é que ela não quer o meu resultado, não quer, ela quer o resultado. Ela não me quer mais também. Eu não tenho mais valor para ela. Como se eu fosse descartável. É esse o sentimento que ele tem, tá? Ele é muito convincente, como eu falei. Se ele não consegue impor a vontade dele, ele vai te convencer de uma outra forma. Ele consegue dar a volta na gente quando ele quer, tá? Ele acaba se amoldando para tentar agradar e para se incluir nos ambientes. Então, assim, ele é o que eu falei, ele é muito camaleão. Nunca comi sushi, mas se tá todo mundo comendo sushi aqui, eu já passo a comer sushi também. Se tá todo mundo usando amarelo, e por mais que eu não goste de amarelo, mas isso vai trazer um ganho pro ambiente, então eu vou usar amarelo. Ele, nesse sentido, ele se amolda para agradar o outro, desde que ele depois receba os créditos disso. Ele é fácil de fazer, mas ele também precisa receber o crédito, porque da mesma forma que ele se amolda, ele te deixa no caminho. De novo, outros traços vão persistir muito mais. O psicopata não. A parte psicopata ele diz assim, não quer, tchau, próximo. O estilo de liderança dele é muito mais por comando e prazos. Então, assim, ele te diz o que tem que fazer, ele te mostra até como fazer, mas o tempo dele é muito mais curto nesse sentido. Ele é uma liderança que ele mostra, ele não é aquele que vai na frente e vamos fazer junto, tá? Quer dizer, ó,
você carrega os materiais. Vamos pensar lá na trilha que nós ia fazer, né? Você carrega os materiais, você leva o fogo, você abre a picada e você carrega a bandeirinha. Ele é desse, ele vai trazer, e nós temos 4 horas para fazer isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o comando dele, a liderança dele é muito mais dessa forma, comandos e prazos. Não significa que ele não vai comandar de outras formas, mas a tendência maior do psicopata é essa. Claro que como a gente não tem só ele como traço, a gente vai amoldando as outras formas também. Então, o que diferencia um do outro é justamente a quantidade que a gente descobre lá na nossa avaliação de identidade, tá? Então, a principal, ou a dor do psicopata, que é aquilo que ele sente muito, então é a dor da manipulação. Qual que é a diferença da dor da manipulação das outras dores? Vamos relembrar lá. A dor do esquizoide é a dor da rejeição. Se eu sou diferente, você não me quer mais. Se eu sou diferente, eu não posso ser amado. A dor do oral é a dor do abandono. Se eu sou tão agradável e ainda assim você escolhe não me levar junto. Eu proporciono um conforto para você, eu me preocupo com você e quando chega na minha vez de você se preocupar comigo, você me deixa sozinho. Essa é a dor do abandono. A dor do psicopata é a dor da manipulação. Eu só tenho valor enquanto eu estiver trazendo resultados e solucionando problemas para você. Quando eu não tenho mais valor, você me descarta. E essa dor dói muito. Então, assim, eu só tenho valor se eu estiver trazendo resultados, se eu estiver trazendo ganho, se eu estiver produzindo para você, se eu for útil. Então, ele acredita que o valor dele está naquilo que ele faz e não em quem ele é. E isso é uma mentira e essa é a dor que a gente precisa desfazer. Eu entendi, só que eu preciso voltar lá na raiz do problema e ressignificar isso. Porque senão a gente sempre vai usar o recurso como um band-aid para não ressentir a dor. Só que tudo aquilo que for gatilho vai fazer eu reacender essa dor, então eu vou entrar em momentos, em zonas de dor de novo e é onde a minha vida se torna disfuncional. Por quê? Porque tem algo lá no passado do repertório que eu preciso ressignificar. Como que eu faço isso? Em primeiro lugar, a gente vai se inscrever na imersão do dia 23. E depois eu vou marcar a minha avaliação de identidade, tá? Que lá a gente revê isso tudo. Então, a dor é isso. Eu só tenho valor se eu estiver fazendo algo por você. Isso é uma mentira, por quê? Porque o nosso valor está em quem nós somos e não naquilo que nós fazemos. Nós precisamos sim ser recompensados, nós precisamos estar fazendo algo, mas se tiram isso de mim, ainda assim eu tenho valor, tá? Então, na dor, o psicopata, ele se esforça muito para parecer algo. De novo, o status, o ser para ele é muito importante. Então, ele precisa estar fazendo para ser. Então, é onde ele se torna muito ativista. Ele faz muitas coisas, ele faz para todo mundo, ele não diz não e ele busca esse reconhecimento constante. Mas o fazer para parecer, ele é muito exaustivo. Então, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de reconhecimento, eu preciso fazer, porque se eu não estiver fazendo, eu não tenho valor, eu não vou ter pessoas ao meu redor, eu vou ficar sozinho. Eu perdi quem eu sou, eu me perdi de mim, porque eu acredito que eu só sou quando eu estou gerando algo para alguém. Então, essa dor dói muito e nós precisamos rever isso, porque quando a gente tenta a todo custo se desgastando para parecer algo que a gente não é, nós estamos na dor. Em algum momento, alguém vai esbarrar na nossa vida, na nossa caminhada diária vamos pensar que nós somos esse copinho, alguém vai bater em nós
e nós vamos derramar alguma coisa. Se eu estou na dor, eu vou derramar a dor. Se eu estiver no recurso, eu vou transbordar o meu recurso. Então, assim, eu preciso perceber isso nos meus ambientes. Se eu estou tentando parecer, aonde foi que eu me perdi de mim? Talvez, de novo, a minha dor, ela não acontece agora. Ela vem de algo lá da minha infância, de alguma coisa que aconteceu. E eu preciso ressignificar isso, porque senão eu sempre vou estar no mesmo ciclo no caso do psicopata, fazendo e não obtendo resultado. Fazendo e o meu castelinho de areia sendo destruído. É como uma criança, vamos pensar assim, que treinou o ano inteiro para a peça teatral e ela só queria que o pai estivesse presente. Então ela fez uma peça linda e maravilhosa. Ela apresentou a peça linda e maravilhosa, mas o pai que era para estar presente aplaudindo não veio. Então não importa que todo mundo aplaudiu. Ela não se viu reconhecida. Então aquilo que ela fez não teve valor. Aquilo que ela fez não foi bom. Logo ela não é boa. Logo ela se sente usada. Mas daí depois o pai vai dizer: nossa, você viu que a minha filha fez uma peça de teatro? Ela vai pensar assim: mas como? Se você que era para ver, não estava lá presente. Então, essa dor da manipulação, ela dói muito. Isso faz com que a gente se perca de nós e nós tentamos parecer algo que nós não somos. Como eu falei, o psicopata, ele não se importa de se amoldar ao outro, desde que ele seja reconhecido por aquilo. Então, assim, ele não se importa de usar amarelo quando tá todo mundo usando amarelo, desde que ele receba o reconhecimento que é devido pelo ser. Nossa, você não suporta amarelo, mas você colocou amarelo. Eu sou muito grato por isso. Então, era isso que ele queria. Ele queria esse tipo de aplauso e esse tipo de reconhecimento. Certo? Alguma dúvida para quem está presente? Gostariam de fazer alguma pergunta? Então é isso. Espero. Do formato físico. O formato físico do psicopata, ele é o traço mais difícil da gente avaliar, porque ele é muito mais intuitivo, justamente porque ele se amolda aos outros, né? Mas a gente tem traços sim, tá? Ele costuma ter o corpo um pouco mais triangular, então é quando ele tem o ombro maior do que o quadril, como se formasse um triângulo. O queixo dele tende a ser um pouco mais pontudinho. Aí, de novo, nos olhos não tem formato, mas a gente vê que ele é muito avaliador. Quando ele para, ele tem a tendência a parar com as pernas mais abertas, porque quando eu estou com as pernas mais abertas e a mão na cintura, que é essa a postura dele, aquela postura do super-herói, eu ocupo mais espaço. Eu sou pequeno, mas eu sou audacioso. Eu tenho autoconfiança, então eu me paro com os braços abertos, porque isso pareço maior. Esse é o psicopata. Ele tem essa tendência. As pernas dele são arqueadas para fora, assim como o oral ele tem o formato do joelho em X, o do psicopata é para fora, porque as pernas dele elas costumam ser mais fininhas também. Já estão se reconhecendo, né? Mas o dele é muito mais avaliador. O formato da boca não tem formato, porém o sorriso sobe um lado e não sobe o outro. Quando sobe um, não sobe outro, não é simétrico, tá? E cada lado tem a ver com um. O lado direito tem alguma coisa com a mãe, o lado esquerdo tem algo com o pai, tá? Então, ele é muito mais perceptivo naquilo que ele faz, né? Do que no formato em si, mas ele é muito mais triangular, então, nesse sentido, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vamos fazer que nem as blogueiras, deixa o nosso like, curte, compartilha, mas principalmente que vocês estejam presentes na nossa imersão do dia 23. Está sendo preparado com muito carinho por vocês,
Convidem os seus familiares que forem possíveis, os seus amigos, para estarem presentes também, porque vai ser um divisor de águas na vida de vocês, de certeza. Se não for, eu devolvo o dinheiro da inscrição, que vai ser apenas R$30, tá bom? Então, beijo, aguardo vocês. Na próxima semana a gente volta a falar de relacionamentos. Obrigado pela presença nessa noite fria. Até mais, até a próxima semana.